Pai querido, nos colocamos aqui neste amanhecer, pedindo que o Senhor Deus venha sobre o teu povo de uma maneira muito especial, sobre a vida de cada pessoa que está neste lugar, pedindo a tua bênção, pedindo a tua ajuda, pedindo um milagre, pedindo uma resposta, uma mudança, meu Deus, de vida, uma mudança na história. E o Senhor é Deus, para levantar aquele que está caído, meu Deus, para libertar aquele que está debaixo de uma opressão maligna, de uma opressão diabólica, alguém que está enfrentando o diagnóstico de uma doença terrível, alguém que está enfrentando um problema psíquico, emocional grande, Deus, alguém que está enfrentando uma barreira em casa, Deus, vendo perturbações dentro de casa, vendo coisas de casa, pessoa que está enfrentando uma barreira na vida financeira, na vida profissional, que não tem palavras para descrever, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Não tem obra do mal, ó Deus, que resista o teu poder. Não tem obra de bruxaria que resista à manifestação da graça. Estenda as tuas mãos, ó Deus, sobre todas as reuniões do dia de hoje, de cura e de libertação. Venha a tua mão forte, venha o teu poder libertador sobre a vida de todos que aqui estão. Que esta pessoa saia daqui hoje cantando louvores, que ela saia daqui hoje no regozijo, na alegria, da certeza da vitória, nessa primeira sexta-feira do ano, Deus. Nós queremos ver o teu poder libertador, nesse primeiro final de semana do ano, nós queremos ver as tuas maravilhas, queremos este povo cantando, louvando, Deus, anunciando a grandeza do teu poder. Oh, levante as mãos, por favor, e diga: Senhor, preciso de ti, da manifestação do teu poder, do teu grande poder, para abençoar a minha vida e a minha família, e nos libertar de toda a opressão, de todo o mal, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bem-vindos, podem sentar, por favor. Nós vamos começar mostrando a libertação é pelo Espírito de Deus. Não há libertação se não for por Ele. E isso é muito importante. Quando Jesus começou a fazer a obra de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, mandando o mal embora, as pessoas começaram a criar, vamos dizer assim, uma polêmica muito grande. Por quê? Mateus capítulo de número 12. E isso acontece hoje também, pessoal. Mateus capítulo de número 12, do versículo 26 em diante. Vou ler do 22 para entender o porquê da polêmica. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então vamos ver. O homem, entenda bem, tinha três coisas aqui importantes. Ele era cego, era mudo e era o quê? Endemoniado. Não quer dizer que uma pessoa cega e endemoniada. Uma pessoa muda e endemoniada, mas no caso específico deste homem era. Então nós estamos vendo aqui claramente isso. De tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e certamente liberto. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quer dizer, a promessa que vinha de Belém de Judá, que dali que viria o Messias, dali que viria o Cristo. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Meu irmãozinho, quando você começou a expulsar demônios nesse país, como tinha que ser feito mesmo, mas foi um tal de pessoas, fariseus, quer dizer, pessoas, vamos dizer, religiosas, o que tinha de notícias, eu lembro, eu não estava na igreja, entenda, mas eu lia, e o que constantemente falava sobre os falsos profetas. Por que os falsos profetas? Porque expulsavam demônios. E aí as pessoas começaram a fazer até dentro da igreja, as polêmicas e tudo. Mas é verdade que o Brasil mudou, pessoal. Quando se começou a expulsar demônios aqui, pessoal tem a minha idade, da minha época, deve lembrar, nós tínhamos programas na televisão que era verdadeira apologia, entenda bem, às manifestações de demônio. É de uma tal maneira que a pessoa ia incorporada e fazer sessões ali dentro. A maioria das pessoas públicas, isso é o mundo artístico, político, tudo, clubes de futebol, todo mundo tinha o seu guru particular, que era a pessoa da feitiçaria, que ia fazer descarrego no vestiário, que ia defumar, que ia não sei mais o que. Era uma coisa comum.
Nós mesmos tínhamos muitas superstições por causa do medo. Eu brinco aqui, mas é verdade. Quem não sei se alguém você tinha essa superstição. Uma é entrar no mar, tinha que pegar um pouquinho da água e se benzer. Não é verdade? Outro entrava no cemitério, é a mesma coisa. Quando saía do cemitério, saía de costa, para não levar nada consigo. A pessoa saía de costa lá do cemitério, né? A pessoa saía de costa daquilo. Passava no encruzilhado, que é encruzilhado? Você está vendo aqui, nós temos aqui a esquina da Timbiras, né? Com a São João. Aqui da frente temos uma famosa, que é do lado aqui, é Ipiranga, com a São João. E quando se passava na esquina, pelo menos quem tinha essa cultura, né, tinha a vez pedia dar licença. Fazia assim com a mão ainda. Eu lembro que tinha uma senhora, que essa senhora depois chegou até uma notícia, chegou ao meu conhecimento que ela se converteu, mas ela era chefe de feitiçaria. E aí nós tínhamos lá várias entradas no prédio. E para descer na escada dela, a escada é onde estava o apartamento dela, né? Porque tinha 3 andares embaixo, aí tinha o chamado varandão, e depois tinha os andares de cima. O varandão a pessoa andava como se fosse uma área de lazer, é uma área de lazer, até hoje existe lá. E às vezes então nós descíamos numa escada daquela, e na escada dela tinha lá a casa da entidade, com aquele garfo na mão, e quando passava-se ali, dá licença, tinha que pedir licença, era um terror. Aí os pastores começaram a expulsar demônios, expulsando como Jesus mandou, em meu nome expulsarão demônios. E os pastores começaram a fazer a obra, entenda bem, como ela tem que ser feita, em meu nome expulsarão, e mostrando que aquilo era demônio, aquilo era espírito maligno, que era expulso em nome de Jesus. Eu dou um testemunho para vocês do missionário, que ele era garoto ainda, foi na época que minha mãe o conheceu, em 77. E talvez um pouco antes que minha mãe conheceu, foi no final por essa época. Esse homem era esse obreiro lá da igreja, ajudou muito, me auxiliou o missionário, era um pastor auxiliar. Ele era chefe de feitiçaria antes de se converter. Depois que ele se converteu, um dia ele recebeu a visita de 3 amigos que foram da feitiçaria com ele, também que eram chefes. E ele falaram assim, era chamado pai, né? Ele falou assim, rapaz, você está deixando esse garoto te enganar? O missionário tinha 29 anos. Você deixou esse garoto te enganar? Ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, assistam agora o culto que vai ter a reunião, era uma sexta-feira também. Depois vocês tirem a conclusão de vocês. E eles ficaram assistindo. E na hora manifestou, foi manifestando demônio, eles olharam um para o outro, aquele ali é o das pedreiras. Porque ele batia assim no peito e ele sabia que não era enganação, que estava incorporado mesmo. Aquele ali é o tal. E o garoto diz assim, em nome de Jesus, põe a mão para trás, em nome de Jesus, cai de joelhos. Eles olhavam um para o outro, e o comentário deles, rapaz, se a gente faz isso com ele, com um guia desse lá no terreiro, eles acabam conosco. Aqui o garoto está dizendo, mão para trás, cai de joelho, levanta, fica de pé, fica de joelhos, e dá. Então eles foram impactados por aquilo. É o que nós temos que mostrar, o poder de Deus. O homem era endemoniado, aqui da Bíblia, cego e mudo. E foi liberto de uma tal maneira que acabou a cegueira, acabou a mudez. Era repito, não quer dizer que toda pessoa assim muda, ou a pessoa cega é endemoniada, mas no caso dele era. Eu conto o caso da dona Raimunda, eu cito porque eu conheço a família, posso citar. Ela chegou lá em Pilares, carregada pela filha dela. E ela chegou como se tivesse tido um derrame, um AVC, de um lado todo paralisado. E na hora que eu orei, lá em Pilares, Avenida Suburbana 6935, quando eu orei por aquela senhora, irmãozinhos, manifestou uma legião, não era um demônio. Depois fiquei sabendo que a família toda era de feitiçaria. Aquela mulher fazia muitas oferendas, entenda bem, para os demônios da prostituição, negócio de bebida, bracelete, aquela roupa, aquelas coisas todas, ela financiava aquilo lá. Quando eu expulsei o demônio, aí manifestou aquela legião de demônios, expulso os demônios, ela saiu de lá como se ela não tivesse tido derrame, como se ela não tivesse tido derrame, como aqui um homem, como se ele nunca tivesse sido cego ou mudo. Isso quer dizer o poder de Deus que temos que mostrar. Mas aí vem a reação dos religiosos. Mas ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, é uma oposição que todas as vezes que você quiser fazer a obra de Deus como tem que ser feita, vai ter oposição. As pessoas vão falar. Você não tem que se intimidar, não pode se acovardar. Aqueles que são contra, amanhã serão a favor. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha só, porque eles estavam só no pensamento e pensando, ele tem Beelzebul, ele tem príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes,
todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Quer dizer, demônio não expulsa demônio, macumba não desfaz macumba, bruxaria não desfaz bruxaria, feitiço não desfaz feitiço, não. É só como ele vai ensinar. E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Irmão, aqui está a dica. Quer dizer, o demônio se expulsa quando você tem o Espírito de Deus. Tanto que quando Jesus mandou os demônios, os discípulos deles, foi na ordem dele. Eles voltaram admirados, porque eles conseguiram fazer aquilo, e eles não eram nascidos de novo. Mas nós vamos ver esse detalhe aqui. Aí nós vamos para Lucas, capítulo 10, versículo 17. Agora não era Jesus, não. Eram as pessoas na ordem dele. E voltaram os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus tinha explicado isso para eles, Jesus tinha dado autoridade para eles, mas eles voltaram admirados, né? E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É a tradução que diz assim: eis que vos dou autoridade, porque não é diferente. A autoridade é poder delegado, quer dizer, foi delegado poder a eles, porque eles não eram nascidos de novo ainda. Não eram nascidos, mas foi delegado pelo Senhor. E toda a força do inimigo, e bonito, hein, pessoal? E nada vos fará dano algum. Não tem esse negócio que vai ficar sequela. E eu contei que tinha esse programa dominical, talvez o mais antigo deles, muitos anos atrás, fizeram uma reportagem com um líder religioso, não evangélico. E ele disse que ele praticava exorcismo. E quando ele praticava o exorcismo, ele tinha que ir para um lugar deserto, para descarregar, porque ele ficava muito carregado. Na época a gente estava fazendo um trabalho tão forte de libertação, eu falei: rapaz, eu tenho que ir para Marte, então, para a Lua. Entenda? Não existe isso. Jesus está claro, nos falando desse negócio que vai ficar alguma coisa em você, que você expulsa um demônio, depois vai ficar com dor de cabeça, que você mexeu em casa de marimbondo, você um dia mexeu com aquilo ali. Não, nós recebíamos tantas ameaças. Quantas vezes o demônio olhava e disse: vou te pegar, vou fazer não sei o quê. Verdade, desafiava. Tinha uma moça que sempre ia na Parada da Sé, quando vinha, ela manifestava o demônio tentava intimidar, humilhava o demônio ali, mostrando que maior é o que está conosco, verdade. Madureira, eu era lá, manifestava uma senhora como se fosse um espírito de criança. Aí disse assim: você gosta de Guaraná? Bota disso aqui, eu pego, pega lão para mim aqui, abençoado. Não, isso eu não quero, ele já falava até diferente. Então, nós temos que mostrar isso, que é o poder de Deus que opera nas pessoas. Aí ele diz mais ainda, agora o bonito: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora que vem o bonito: mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Essa que é a nossa alegria, irmão. Então nós temos que libertar as pessoas, não só para serem libertas, mas para levá-las também para os céus, para o Senhor, levar aquela pessoa para o reino de Deus. Isso é importante. Então é a nossa campanha aqui. Nós vamos expulsar demônios pelo Espírito de Deus. Quando os discípulos, Jesus ia embora, aí Jesus não estaria com eles. Aí o que ele falou para nós aqui? Vamos para Lucas capítulo 24, versículo 49. E ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que era o que? O batismo com o Espírito Santo. Eles não tinham sido batizados ainda. Eles estavam na ordem de Jesus. Nós também estamos na ordem de Jesus, mas estamos com o Espírito de Deus habitando em nós. Então devemos fazer isso. Eles tinham que ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. É a mesma coisa, a pessoa vem para a igreja, a pessoa é salva, mas ela tem que ser cheia com o Espírito Santo. Para quê? Não só para ela ter autoridade, mas onde há o Espírito de Deus, outro Espírito não poderá entrar, irmão.
Ele não vai dividir a glória dele com nenhum outro. Nós temos exemplos do Antigo Testamento. Vamos ver só isso aqui para você entender como eles estavam revestidos de poder, não batizados com o Espírito Santo, mas pela ordem do Senhor, sacerdotes, profetas e reis, eles tinham o Espírito Santo. Vamos para 1 Samuel, capítulo 16. A importância de levar o povo a ser cheio com o Espírito Santo. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou Ramá. Agora é ele com Deus. Samuel foi lá para ungir Davi. Ele ungiu. Então, naquele momento, Davi foi tomado. Nós podemos entender que esse espaço de tempo, até aquele dia em que o Davi se oferece para lutar contra o gigante Golias, e passou algum tempo, porque se mostra Davi intrépido, corajoso, e essa coragem, essa intrepidez, porque tinha o Espírito Santo. Tanto que ele disse que matou um leão, estão lembrados? Quando ele se ofereceu para lutar com o gigante, ele disse: não, rei, eu tenho experiência. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Está falando assim: ó rei, eu lutei com ele, mas lutei com o poder de Deus, eu usei o poder de Deus. Quer dizer, foi isso, bem claro. Então ele já tinha experiência. Agora olha o 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É aqui que eu quero que você entenda, porque alguém pode falar algo do Novo Testamento, dizer assim: mas os dons de Deus não são irrevogáveis? O dom sim, mas entenda até para o Novo Testamento: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você não quiser andar, você vai passar vergonha. Uma hora dessa, uma pessoa que foi cheia com o Espírito Santo pode ser envergonhada, porque o Espírito de Deus não está andando mais com ele. Mas os dons são irrevogáveis, mas ele não vai ter. Eu conto o caso de um rapaz da mocidade, eu estava auxiliando em tudo, e ele era um rapaz que fazia um louvor muito bonito, mas muito, o rapaz cantava, sabe? Ele cantava o Pai Nosso, ele cantava Pai Nosso que está no céu, mas tocando a viola, e com um vozeirão mesmo, ele cantava, tocava muito. Mas ele começou a ter uns comportamentos, vamos dizer assim, imorais, né? Lascivos. E a juventude começou a notar: você está doido? Ia na rua, passar uma moça bonita, ele olhava, não sei o quê. Aí você está doido? Não, amigo, pode deixar, irmão. Ele falou assim: eu sei, na hora que eu quero dar minhas paqueradas, eu falo assim: Jesus, fica de lado que eu vou paquerar um pouquinho. É mole? Brincando, zombando mesmo. Mas ele estava, só que ele não sabe que Jesus estava de lado mesmo, não estava mais. Não pode andar com ele, ele não quer andar. E aqui o Saul, a Bíblia mostra que ele não queria mais obedecer à palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos dirige na palavra. O homem que é dirigido por Deus é dirigido na palavra de Deus. Você pode ver isso no Novo Testamento. E no capítulo 13 aqui de 1 Samuel, versículo 8, ele desprezou a palavra de Deus quando ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. No capítulo 15, Deus mandou ele numa lutar de uma tal maneira: destrua totalmente os amalequitas e não fique com nada deles. E ele ficou com os melhores da vaca, das ovelhas, e ainda poupou o rei dos amalequitas. Então ele quer dizer, deliberadamente, ele desprezou a palavra de Deus. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Tanto que lá no versículo 1, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu estava falando esses dias que nós temos que parar, irmão. Às vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, ou mais misericordiosos do que Deus. Ele é misericordioso. Por quê? Porque Deus sabe tratar das pessoas, e às vezes a nossa misericórdia, ou a nossa falta de misericórdia atrapalha. Até quando vão ter a dó de uma pessoa que mente, entende? Que se prostitui, entende? Imagina no ministério se pode ter. Não pode, porque essa pessoa vai envergonhar. Mas vão poupá-la pela família dela, e as famílias que ela vai destruir também. Então, ministério é lugar de santidade, tem que ter. Voltando aqui, então, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da paz do Senhor. Então os criados de Saul, versículo 15, lhe disseram: eis agora o espírito mau da paz do Senhor te assombra. Pois nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se achará melhor.
Então disse ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Sabe tocar. É o que você quer, ele sabe, mas ele é valente. Ele não tem, ele tem ausência, é intrépido, ausência de medo. É animoso, sempre para cima. Homem de guerra, sabe como lutar, porque ele matou um leão, matou um urso, e sisudo em palavras, sério, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. As pessoas vão notar que Deus é conosco. Por quê? Porque nós não temos medo das adversidades, não teve medo do leão, não teve medo do urso, não teria medo de maneira alguma agora daquele espírito mau. E o que acontecia aqui? Olha que coisa tremenda. E Saul enviou o mensageiro Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Preste atenção, Davi não dizia: o demônio, o espírito mau, sai do Saul. Não. Isso só vem no Novo Testamento com Jesus. Mas a presença do Senhor, entenda, não permite um espírito mau ficar. Lembra que eu falei? Se encha com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia com o Espírito Santo, primeira coisa, ela obedece à palavra de Deus. Uma pessoa cheia com o Espírito Santo, ela canta, ela louva, ela não murmura nas adversidades. Nós temos que ver se estamos realmente cheios com o Espírito Santo. Não estamos. Ela canta, ela louva, mesmo nas horas de adversidade, mesmo nos seus momentos de angústia, ela diz: aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ver o que é uma pessoa cheia com o Espírito Santo. Ela não questiona, ela não murmura, ela sabe que Deus está com ela. É muito profundo isso. E aqui tem um versículo que eu trouxe para dar para vocês hoje, mas eu tinha que dar a explicação da campanha, nem deu tempo, né? Eu tinha que tentar uns 15 minutos para dar essa parte. Porque quem era Davi? Era o menor dos filhos de Jessé. Davi era um pastor de ovelhas, mas sabe o que a Bíblia diz? Lá no primeiro livro aos Coríntios, primeira carta, pode falar livro, também não é errado não, capítulo 1, versículo 27, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Coisa séria. Ele buscou Moisés, que era considerado o homem manso, para dirigir os filhos de Israel. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Mas nós devemos entender que o homem chamado Moisés tinha cometido o que? Alguém lembra? Um homicídio. Ele tinha matado um egípcio. Ainda que seja, fosse legítima defesa de terceiros, né? Porque ele era um homem criado para ser o faraó, então era um homem que sabia lutar, um homem preparado, um golpe dele acabou, mas teve ali. Nós devemos saber que Deus escolheu esse Davi, que era um homem segundo o seu coração, um homem que cometeu um adultério e também cometeu um homicídio. Nós não entendemos. Nós vamos ver um dia desse, eu estava lendo uma coisa na sala de aula, um professor fez. Ele deu as qualidades de um homem, 3 homens. 3 homens. E quando ele falou assim, eu pensei: quem você escolheria? Todo mundo escolheu o terceiro, que era um homem que respeitava as damas, era religioso, mas esse homem era Hitler. E os outros? Os outros foram 2 grandes estatistas, Roosevelt e Churchill. É coisa séria. Se nós mostrássemos assim: olha, quem você escolheria para governar? Você escolheria um homem, olha o passado desse, esse teve isso, isso e isso. Nós não escolheríamos. Saulo de Tarso foi um perseguidor de cristãos. Foi o chefe daquela, vamos dizer assim, daquele motim contra o homem de Deus chamado Estevão. E Estevão morreu diante dele com as vestes das pessoas ali. Mas por que então, é Deus que faz, que trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Eu mesmo, vamos para você, tenho mais de 40 anos pregando o Evangelho. Eu comecei cedo, logo a igreja era início, então você se convertia logo depois você começava a pregar. Irmãozinhos, eu já vi muita coisa, e enquanto eu me surpreendo com o Senhor, cada dia conhecemos mais, a sua misericórdia, a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar conosco.
e sempre vendo o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder e a sua justiça, porque Ele é justo. Esse é o nosso Deus. Então, você talvez não se sinta qualificado para isso. Deus quer lhe dar o Espírito Santo. Eu já tenho, então você tem que descobrir o que o Espírito Santo quer fazer em você. Primeiro, Ele quer te guiar em toda a verdade, fazer você andar na palavra de Deus. Segundo, Ele vai fazer você cantar, louvar a Deus, mesmo nos momentos de adversidade. E outro, Ele vai te dar uma coragem, uma intrepidez, que você pode enfrentar o pior demônio que for, você vai fazer ele ficar de joelhos em nome de Jesus. Você pode fazer isso, e nada te fará dano algum, porque Deus te escolheu para isso. Por isso você está aqui. Quem é o escolhido? O escolhido é como alguns setores religiosos querem dizer da predestinação. Deus já sabe quem vai. Não, irmão, senão não teríamos que pregar o evangelho. Teríamos que pregar? Não, as pessoas já são salvas. A predestinação é a escolha, entende? Grupos. Aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Quem é o escolhido? Aquele que vai ao céu. Aquele que não for, não é escolhido, entende? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quem é o escolhido? Aquele que ouve e abre a porta. Então, deu para entender? Não é aquele aqui, unido, unite, salamê, mingu, escolhido foi você e fim de papo. Não. Ele dá para você, ele dá quem é escolhido. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso. Quem? João 1,12, é aquele que recebe Jesus como ele vai se tornar filho de Deus. Não é que Deus escolheu ele para ser, não, é que ele está dizendo, deu aí. Ele coloca a vida e a morte. A vida é a palavra. É a palavra. Por isso que nós temos que anunciar a palavra. Nós temos que anunciar a vida de Deus para as pessoas. E a vida de Deus está em Jesus Cristo. A pessoa recebe a vida de Deus na hora que ela aceita de coração Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Ela pode ter tido uma vida promíscua, uma vida devassa, ou uma vida religiosa, ou uma vida pacata, ou uma vida criminosa. Quem está em Cristo era nova criatura. É isso que Deus quer para todos. Então, nós vamos orar, vamos. Vai ser combate. Nós vamos pegar aqui, vai ser o Espírito de Deus contra o Espírito da mentira, da doença, do pecado, entenda bem, da miséria, da feitiçaria, da bruxaria, aquele demônio que diz que é o rei do cemitério. Nós vamos expulsá-lo pelo poder do Espírito Santo, claro, em nome de Jesus. Fecha os olhos. Pai, quem não é salvo pode pedir agora a salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Basta você crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para Ele, me salve, Ele vai te salvar. Se você já tem a salvação, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação. Senhor, me perdoa onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, mas eu não quero perder a comunhão. Eu não quero perder o Teu Espírito Santo. Eu reconheço que muitas vezes eu errei, que muitas vezes, Deus, eu agi de maneira errada, e às vezes até de maneira pecaminosa mesmo, mas eu estou aqui pedindo misericórdia. Ele é, segundo a multidão das suas misericórdias, Ele perdoa todos os nossos pecados. E agora, Jesus, vem com Teu poder. Onde houver um espírito do diabo na vida dessa pessoa, eu vou confrontá-lo agora com o Espírito de Deus. E Deus, pode ser o espírito da doença, que acompanha a família, que tem um histórico de pressão alta, um histórico de derrame, de infarto, a família que tem um histórico, Deus, tremendo de loucura, de demência, até de suicídio. Deus, nós estamos repreendendo agora, se a pessoa tem um histórico, Senhor, na família de câncer, essa pessoa, Deus, que no decorrer da vida dela entrou um demônio na vida financeira, que tudo tem dado errado, as coisas estão dando presas, amarradas, é agora, e se tem alguém dominado até por um espírito de pecado, vai sair também. Se tem um demônio escondido na vida dessa pessoa que diz que é o guia de frente, que é o guia de cabeça, ele vai ser expulso agora. Aquele demônio que faz a pessoa ver vultos, ouvir vozes, ele vai sair agora. Eu uno a minha fé com a fé de vocês, de todos, com o pastor Leandro, e agora nós oramos no poder que é no nome de Jesus. É a minha oração, a oração do pastor Leandro, do pastor Gabriel Leme. Nós levantamos a voz dizendo agora, espírito do diabo, saia. Espírito de enfermidade, pega a sua doença, seja ela qual for, é do alto da cabeça, planta dos pés, saia agora. Em nome de Jesus de Nazaré, o Espírito Santo está envolvendo você aqui, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Oh Deus, liberta essa pessoa agora, é no nome de Jesus. Satanás acabou, nós estamos
arrebentando essas correntes do inferno, as cordas de impiedade, de inimizade dentro da casa dessa pessoa. É com você que nós estamos falando. Ô espírito maligno, ouça a nossa voz. É agora que você manda o nosso aí, meu irmão. Ô minha irmã, haja como valente, como corajoso. Você sabe o problema que você tem enfrentado, a luta pela qual você tem passado, mas Satanás, nós estamos dando um basta. É no nome de Jesus. Você pode ter sido pago, mandado, enviado por obras de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Aquele trabalho que foi feito para aterrorizar essa pessoa, a mente deste homem, dessa mulher, é um medo que essa pessoa tem, é um pânico que essa pessoa vive, é uma doença que está sobre o corpo dela, o corpo dele. Sai dessa pessoa em nome de Jesus. Na autoridade deste nome, não tem macumba, não tem feitiço, bruxaria, magia negra, saia agora. Em nome de Jesus, toda obra do inferno, obra mandada, obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, toda obra do mal, vai saindo da vida dessa pessoa, do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa. Essa dor, essa enxaqueca, dor na coluna, vai saindo agora. Solte agora a obra do inferno que foi enviada para levar essa pessoa ao fundo do poço. O espírito imundo vai saindo agora da vida dessa pessoa, da casa dessa pessoa. Espírito das brigas, obra maligna que quer levar essa pessoa à morte, é o espírito do suicídio. Eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo em o nome de Jesus. Na autoridade deste nome, sai medo, sai depressão, sai síndrome do pânico, sai transtorno de ansiedade. Sai agora ansiedade generalizada, pensamentos de morte, pensamentos confusos, pensamentos perturbadores. Vai embora a infecção que apareceu no corpo deste homem, vai embora ataque cardíaco, vai embora agora em nome de Jesus. Toda a opressão do diabo, o câncer que veio para matar, a metástase do câncer, o que ficou da cirurgia, vai saindo agora, vai saindo todo o mal, toda amarração na vida financeira, toda amarração na vida profissional, toda amarração na vida sentimental, toda opressão sai. Alguém disse: não casa comigo, não casa com ninguém, não é feliz comigo, não será feliz com ninguém. Eu quebro essas palavras agora. Alguém disse: você vai pagar, eu vou te ver na miséria, eu vou te ver no mulambo. Eu quebro essas palavras agora, que estão prendendo o filho, que estão prendendo a filha, que não casa, ou a mulher que não engravida, o homem que não engravida a mulher. Eu quebro o feitiço em nome de Jesus.